Se você tá indo viajar, fica nesse vídeo que eu e uma diva que eu trouxe aqui diretamente do TikTok temos algumas dicas muito importantes para te falar, como mulheres que já viajaram sozinha. Eu já viajei para mais de 60 países. Ela é uma mulher maravilhosa que eu tenho acompanhado no TikTok, que, cara, ela ensina as pessoas a não serem songamongas em São Paulo. Sabe, gente que vem de fora de São Paulo e acaba se perdendo naquela energia caótica e acaba caindo em golpe e acaba sendo muito bonzinho demais e tem certos lugares que não dá pra você ser muito bonzinho. Então, um desses lugares é o aeroporto. Quando a gente viaja, a gente chega no aeroporto muito focado em ai meu Deus, as minhas férias, ai meu Deus, o lugar que eu vou maravilhoso, ai meu Deus. E a gente acaba não realizando que a gente tá num ambiente completamente hostil, completamente caótico. Ontem eu assisti uma reportagem, eu acho que é do Fantástico, ou do G1, enfim, mostrando o quanto tá piorando os casos de agressividade com passageiros relacionados a companhias aéreas e um caos generalizado nos aeroportos do Brasil. Nessa reportagem teve um caso muito específico que me pegou de um jeito que eu já fui comissária de bordo e eu fico pensando, gente, como que esses trabalhadores dessa companhia aérea tiveram paciência para lidar com uma situação dessas? O cara perdeu o voo, né? Ele confundiu o portão de embarque, ou o portão de embarque mudou e ele não se ligou, enfim. As pessoas do voo embarcaram, ele ficou pra trás. E aí sabe o que ele fez? Ao invés de tentar negociar uma outra passagem, enfim, conversar, ele sentou. Aliás, não, ele deitou no chão e ele ficou deitado lá enquanto não enfiassem ele no avião, ele ia ficar deitado lá. E aí tinha um outro voo, né, com mais de 200 pessoas tentando embarcar e esse cara deitado lá, atrapalhando mais de 200 pessoas, as pessoas xingando ele. Olha, uma confusão. Depois eles mostraram uma mulher surtadíssima também, porque perdeu o voo, quebrando o aeroporto inteiro. Gente, ela quebrava sinalizadores do aeroporto, ela quebrava vasos do aeroporto. Quando os seguranças vieram questionar ela agrediu o segurança. Mas eu acho que nada disso me chocou mais do que os dois homens que estavam com família. E quando eu falo família, filhos. Um deles com filho pequeno, assim, quebrando tudo, gente. Teve gente xingando, teve gente quebrando porta de vidro. Eu fico imaginando o que não é o ambiente familiar desses meninos, dessas crianças crescendo com genitores completamente malucos. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a viagem, ela começa muito antes da gente entrar no avião e seguir destino ao lugar que a gente quer ir. A viagem começa quando você reserva a sua passagem, quando você tem que checar, e é parte da sua obrigação checar se você tem visto para ir para aquele destino, se você tem, né, as autorizações necessárias, as vacinas necessárias. Eu já quase não embarquei para um lugar porque eu não tinha vacina de febre amarela que era exigida. Gente, são tantas burocracias. Eu sei, e eu também não vou ficar defendendo aqui para vocês que, nossa, as companhias aéreas estão sempre certas e blá blá blá. Não. Né? Se tem um negócio que me incomoda demais em companhia aérea e que eu venho acompanhando ao longo dos tempos e só piora, são as políticas com relação à bagagem. Cada vez fica menor a quantidade de coisa que você pode levar, e se você quiser levar 1 centímetro a mais de coisas, tem que pagar excesso de bagagem. Eu, sinceramente, acho bizarro e eu tento me adaptar de uma maneira para que eu evite cada vez mais conflitos toda vez que eu vou viajar ou toda vez que eu tenho que pisar num aeroporto. E uma das maneiras mais eficientes que eu vejo de você tentar evitar esse tipo de perrengue com bagagem é você pensar numa mala eficiente, numa mala inteligente. E sabe quem é expert nisso? De fazer peças inteligentes que vão otimizar e facilitar a nossa vida? A Insider Store. Eu tô aqui hoje de Insider vestindo o meu xodozinho, né? O wingsuit, que vocês sabem que eu amo essa manga morcego perfeita e principalmente essa gola elegantérrima. Eu sou suspeita, é a minha peça preferida. Eu acho que o wingsuit, ele é um casaco muito diferente dos outros casacos, né? Ele não alarga o quadril, ele valoriza as curvas. Vou até levantar aqui para vocês verem como ele tem um tecido diferenciado, ó. Por fora ele tem toda uma textura, por dentro ele é todo lisinho. E quando eu viajo, eu sempre coloco as minhas roupas da Insider na minha mala. Eu lembro que quando eu fui para Dubai revisitar as minhas amigas, eu só tinha uma malinha de mão, né? Porque eu não queria pagar a bagagem a mais. Então eu tive que pensar em peças que tivessem presença, né? Pra eu sair bonita nas fotos, mas que ao mesmo tempo tivessem esse diferencial de desamassar com o calor do corpo, né? Se tirar da mala, não precisar ter todo aquele trabalho de passar. Peças que facilitassem a evaporação e a absorção do suor, porque vocês sabem que Dubai é um lugar calorento. Se tem uma coisa que você faz lá é suar. E no final das contas, eu arrasei porque eu não paguei excesso de bagagem, aproveitei a viagem super confortável e ainda saí belíssima nos meus vlogs, tá? Lembrando que esse é o mês do cliente Insider, tá? E o meu cupom CAROLETS, somado aos descontos que já estão lá no site, você pode conseguir até 50% off.
off. Se você nunca comprou e tá esperando a oportunidade, a hora é agora. Então aproveita, deixei o link aqui na primeira linha da descrição e a promoção vai até o dia 20/9 até durarem os estoques. Então bora ouvir o que a nossa diva Aline Toffolo tem pra falar. Coisas que eu aprendi viajando sozinha e hoje eu vou passar essa visão aqui pra vocês. O aeroporto é como se fosse o centro de São Paulo, só que muito piorado. Por que muito piorado? Porque no centro de São Paulo você tá sujeita a ser roubada, você tá sujeita a levar um golpe do perfume. No aeroporto, qualquer erro seu, você pode ser presa. Quando falam assim, ai, toma cuidado com a sua mala, não é para que não levem a sua mala. Cuidado com a sua mala deve ser para não trocarem a sua mala, para não colocarem coisas ilícitas na sua mala. Perder sua mala pode ser um grande problema, claro, mas se acharem coisas na sua mala que não foi você que colocou, o seu problema é bem maior. Vide as meninas que foram presas lá na Alemanha, né? Acho que foi na Alemanha, porque colocaram droga, mas no caso delas também, né? Não tinha muito o que fazer. Acho que esse exemplo não foi o melhor que eu poderia usar, porque elas despacharam a bagagem e a galera colocou as coisas ilícitas lá por dentro dos funcionários do aeroporto, pra você ver que não dá pra confiar em ninguém. Mas é óbvio que todo cuidado é pouco, né? Se tem um negócio que me dá muita aflição, é ver gente que me pede pra olhar a mala dela enquanto ela vai no banheiro. Eu entendo que às vezes não tem como entrar com várias malas no banheiro do aeroporto, mas a dica que eu dou, gente, é deixa pra fazer xixi depois que você embarca, sabe? Depois que você despachou suas malas grandes e você tá só com sua malinha de mão e sua mochila. Porque aí fica mais fácil de administrar as coisas e você não precisa confiar numa pessoa estranha. Porque eu era uma pessoa estranha pra eles. E se eu quisesse, ó, enfiar o negócio, não é mesmo? Então, com isso, é muito importante você tirar foto do peso da sua mala. Qualquer grama a mais, você vai ter como provar que não estava lá quando foi pesado. O aeroporto é o centro amplificado, como eu falei pra vocês. Então, no aeroporto, você é cego, surdo e mudo. Desconfie se alguém vier pedir informação pra você. Existem inúmeros funcionários no aeroporto que estão dispostos a solucionar dúvidas e problemas. Ah, você sabe se embarque... Não sei. E sai andando. Porque não é só sobre a pergunta em si, é sobre uma distração. Essa distração podem esbarrar em você, negociar alguma coisa, podem levar alguma coisa sua e você não perceber, podem te tirar do seu foco de segurança. Não se distraia com ninguém, não deixe ninguém te distrair. Tem muitos aeroportos que são famosos por ter sumidouros. O que são sumidouros? Lugares que não tem câmera, que não tem fiscalização, e onde mulheres somem. A gente precisa falar sobre o tráfico de mulheres, ele é muito real. É uma coisa que acontece absolutamente todos os dias. Então, no aeroporto, não acompanhe ninguém. Ah, por favor, você poderia me acompanhar até o portão tal? Não. Vi um caso de uma menina que ela estava com o marido dela e tentaram levar ela pro sumidouro, no aeroporto, na Tailândia. Vi outro caso de uma brasileira também, que estava em outro aeroporto, em outro país que eu não me lembro. Ela ficou muito tempo parada, esperando os amigos dela desembarcar. E um cara simplesmente pegou no braço dela e falou, vamos, vamos, vamos. Ela começou a se debater, começou a gritar, começou a falar. Se não me engano, foi no Egito. Ninguém entendia. E aí, quando as pessoas questionaram, ele falava, é minha irmã. A gente tá brigando, é minha irmã, é coisa de família, não se mete, é minha irmã. Tô tentando levar ela, é minha irmã. Ninguém entendia ela pedindo ajuda. Gente, eu acho que eu vi isso. Era uma portuguesa, eu acho que não era uma brasileira. Eu fiquei apavorada. Eu acho que esse é um dos temas que vocês mais me pedem aqui no canal. Fala sobre os sumidouros de aeroportos. Mas, gente, é tão difícil pesquisar sobre isso sem passar alguma desinformação, sabe? E sumidouros de aeroportos é um dos meus maiores medos quando eu tô viajando. Eu sei que tem um banheiro aqui no aeroporto de Vancouver, que, gente, normalmente quando você vem do Brasil pra cá, eu moro no Canadá, não existe voo direto de São Paulo pra Vancouver, então você tem que fazer alguma conexão, seja em Montreal, seja no México, seja em Toronto. Normalmente eu faço em alguma dessas cidades mais pra esse outro lado do Canadá e depois eu tenho que cruzar o país inteiro até Vancouver. Quando eu chego aqui, não tem muita fiscalização, porque os voos que chegam pra Vancouver normalmente são voos domésticos. E aí eu entro naquele banheiro e toda vez que eu entro sozinha. E aí eu entro com a minha mala, porque aí depois, né, que você já pegou sua mala, pra esperar, né, meu namorado vir me buscar e tal. E aí normalmente eu quero passar um perfuminho, um desodorante, porque, né, o voo do Brasil é um negócio tanto quanto longo, escovar os dentes. Só que esse banheiro tem uma porta. Gente, esse banheiro tem uma porta que provavelmente é uma porta de depósito de, sei lá, papel higiênico, produtos de limpeza e essas coisas. Mas, gente, eu fico em pânico com essa parte. Tipo, eu fico fazendo xixi ali, fazendo as coisas, e eu fico, meu Deus do céu, se alguém abrir essa porta e me puxar pra dentro, ninguém nunca nem vai saber que eu estive aqui. Sorte que passou um brasileiro e ela conseguiu falar, eu não conheço esse homem. Então, assim, sim, existem pessoas que podem querer te tirar do lugar que você está. Não. Nem preciso falar pra você ter sempre seus documentos perto do seu corpo, né? Não é em bolsa. Não é no bolsinho da mochila, que é com a mochila pra trás. O passaporte, sua passagem. Se possível, em bolsos externos de roupas suas. Coisas que estão coladas no seu corpo. Isso dificulta qualquer possível furto. Chegando em lugares desconhecidos, a última coisa que as pessoas precisam saber é que você é turista e que você está sozinha. Aconteceu de eu viajar sozinha pra outro país, em um bar, e perguntarem, por exemplo, onde eu tô hospedada. Puxando assunto, querendo fazer amizade. E é uma pergunta que parece muito inofensiva, mas você nunca pode passar localização e nem status da sua situação nessa viagem. Você não pode munir as pessoas contra você. Você estar sozinho torna uma presa fácil. Ninguém vai sentir sua falta na teoria se acontecer alguma coisa com você. Eu vi uma querida dando dicas aqui de como economizar nas viagens. E uma das dicas que essa
maravilhosa passou foi baixar o Tinder para economizar com hotel. Sim, se hospedar na casa de homens desconhecidos para que houvesse uma economia ali. Não preciso nem dizer. Eu acho que eu não preciso dizer nada também, né? A gente tem um quadro aqui no canal chamado Perrengues na Gringa, tem alguns vídeos ali falando de moradia compartilhada, né? Couchsurfing, essas coisas. Vocês sabem o que pode acontecer, né? Pelo amor de Deus. Tenha palavras de segurança com alguém da sua confiança. Vamos supor que você está numa situação em que você não pode verbalizar que você está em perigo. Você faz uma ligação, por exemplo, para sua irmã. Como que você vai falar com a sua irmã que você está em perigo? Vocês precisam criar esse código entre vocês. E eu acho que esse código precisa ser criado com várias pessoas quando você está viajando. Se você estiver viajando sozinha, faça amizades, vai para rolês, viva intensamente. Mas, por favor, não perca a consciência de si. O que eu quero dizer com isso? Quer beber? Bebe. Não perca o senso de direção de volta. Você só tem a você. Outro vídeo também que já rolou aqui no Perrengues da Gringa foi de uma pessoa que foi numa espécie de Oktoberfest e aceitou a bebida do menino que ela tava flertando e começou a se sentir mal. Se ela não tivesse corrido pro banheiro com a amiga e vomitado, sabe-se lá o que teria acontecido com ela, gente. É muito isso, sabe? Eu sei que, Carol, você é muito chata, você fica pensando nas coisas negativas. Não, gente, o que eu trago aqui é realmente coisas que a gente precisa ter na nossa cabeça pra gente reconhecer as red flags, sabe? Porque, de verdade, tipo, eu já fui a pessoa que chega uma senhorinha pedindo ajuda, aí eu vou ajudar a senhorinha, não vai nem me passar nenhuma red flag na minha cabeça, não vai. E eu digo mais, cara, eu acho que é muito necessário que a gente aprenda a pedir, sei lá, você tá fazendo uma escala na Malásia, sei lá pra onde que você tá indo. Eu acho importante você saber falar algumas palavras, pelo menos, né? Tipo, pedir socorro, compartilhar sua localização com quem esteja, nem que seja no Brasil, sabe? Mas ficar muito ligada nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque é nessas que uma pessoa, uma senhorinha fofa vem falar com você pra te pedir uma informação, e aí você dá uma baixada assim, ó, porque ela é mais baixinha, e a sua bolsa fica pra trás e alguém só faz assim, ó, no seu passaporte. E se vocês não sabem, passaporte brasileiro é o passaporte mais visado deste mundo. Brasileiro não tem cara, tá? A gente tem uma miscigenação absurda que não existe igual em nenhum lugar do mundo. O passaporte brasileiro, gente, é muito visado mesmo, tá? Fiquem ligados. Você precisa estar ciente de tudo que está acontecendo à sua volta. Então, quando as pessoas sabem que você não é dali e que você está sozinha, o que impede de alguém te fazer mal caso queira? Por isso é importante não entregar a sua vulnerabilidade. Ah, você é turista? Não. Na verdade, eu tenho família que mora aqui, pertinho. Ah, você tá sozinha? Na verdade, não. Eu tô com algumas amigas e elas foram jantar. Daqui a pouco eu vou encontrar com elas. Não, na verdade, não. Eu tô com uns amigos e eles foram ali, mas daqui a pouco eu vou encontrar com eles porque eles foram fazer não sei o quê. Ah, você tá sozinha? Não, na verdade, não. Eu vim com a minha família. Hoje a minha família tá descansando. Que a gente não perca a nossa liberdade por medo do que pode acontecer. Seja precavida, que a gente seja ligeiro o suficiente para não perder as coisas boas da vida por songamonguice. Se vocês precisarem de mais dicas sobre viagem sozinha, sobre rolê sozinha, manda aí nos comentários que a gente vai achando soluções. Essa foi a cerveja com a tua mãe. Exato, gente. É sobre você ser precavida. Não é sobre você ser noiada e começar com paranoia com qualquer coisa que apareça na sua frente no aeroporto. É sobre você não ser songamonga, que é a melhor palavra que inventaram nesses últimos tempos. E eu vou falar uma coisa. Logo em seguida, depois que eu assisti esse vídeo, me apareceu um vídeo de uma songamonga que, obviamente, eu não vou colocar aqui, porque eu não tenho essa cara. Eu ainda não tenho essa cara de chamar a pessoa de songamonga e expor ela aqui. Mas a diva maravilhosa, ela simplesmente estava reclamando, e várias pessoas dando razão pra ela, tá? Reclamando que ela perdeu o voo dela, porque ela tinha deixado uma bateria de lítio, tá? Bateria de lítio, gente. Tudo que tem bateria de lítio. Computador, celular, power bank. Essas coisas não podem ser despachadas na mala lá que você despacha. Tem que estar na sua mala de mão, tem que estar na sua bolsa, tem que estar com você. Isso são normas da aviação. Quando você faz o seu check-in, tanto online quanto fisicamente, né, lá com o funcionário, eles te apontam uma plaquinha, né? A gente tá tão acostumado a olhar pra essa plaquinha que a gente pensa, arma? Explosivos? Não tô carregando arma nem explosivos, mas a gente esquece de olhar que tem várias outras coisas ali que também são perigosas, gente. A bateria de lítio, se ela superaquece, ela pode pegar fogo. Pegar fogo no cargo do avião, por mais que seja um ambiente completamente seguro, né, entre aspas, porque tem um monte de extintor nos cargos do avião, todo cuidado é pouco, né? A gente precisa estar evitando perrengue, e essas são regras da aviação. As pessoas acham que elas burlarem uma regra da aviação por pura songamonguice, e aí você acha que
que vieram falar que minha mala não embarcou e que, nossa, eu tinha que ir lá tirar e eu não ia tirar, eu ia perder meu voo. Mona, outra coisa que você não pode fazer, que eu vi um outro songo-mongo falando, é você sair falando palavras completamente proibidas na aviação, né? Mesmo que seja em tom de brincadeira, tá? O querido, ele falou a palavra bomba, que é uma das palavras proibidas, né? Fazendo uma brincadeira, porque acho que a agente de aeroporto tava fazendo umas perguntas além do que eles achavam normal, né? Sobre a bagagem deles, não sei se estava com excesso de bagagem, não sei se ela tava lá apontando para as coisas, né? Falando, ó, tem certeza que não tem isso? Tem certeza que não tem isso? E ele tava tipo, ai, você acha que eu vou levar uma arma e uma bomba na minha mala? Só que, gente, bombe. É uma palavra bem comum em vários idiomas, tá? E mesmo que ela não saiba falar português, ela, desconfiando que você falou essa palavra, ela pode sim exigir que você não embarque nesse voo. Gente, eu já vi amiga minha offload. Offload é quando o passageiro já embarcou e aí ele começa a fazer essas coisas, né? Ai, você acha que eu sou um homem bomba? Eu tô com bomba aqui? Esse tipo de atitude, gente, uma vez que a porta tá fechada, não pode. Você não pode achar que você é debochado o suficiente. Ninguém te conhece. Comissário de bordo, agente de aeroporto, ele não te conhece para entender o seu tom. Se você tá sendo irônico, se você tá fazendo uma brincadeira. Se você falou palavras proibidas, eles estão no direito, dentro do regulamento, dentro das regras, de impedir você de embarcar. E sim, de você entrar na lista lá, que é a lista que inclusive falaram na reportagem da Globo, que é algo que precisa ser feito. Porque quanto mais os passageiros forem arrogantes a esse nível, de tipo, ai, eu não sabia, ou ai, que absurdo, tipo, querendo expor as companhias aéreas como se elas estivessem erradas, né? Gente, o ambiente do avião, você tá carregando ali 500, 300 pessoas que seja. São vidas. Você não vai brincar com vidas, entendeu? Por causa de songamonguice, ou brincadeirinha, ou ironia, entendeu? Tipo, cara, eu fico muito fora de mim com essas coisas. Eu tenho que me controlar muito pra não comentar. Não comentei em nenhum desses vídeos. Mas são coisas que, tipo, é isso. Sabe, é por isso que eu faço esses vídeos. Eu acho que a gente, às vezes, precisa debater esses temas, por mais que pareçam bobos, tipo, ai, nossa, é óbvio que eu tenho que tomar cuidado no aeroporto. Mas não é tão óbvio assim quando, de repente, você tá só num lugar que você já foi várias vezes, né, pra um destino que você já conhece, e de repente chega uma menina super bem arrumada, super bem portada, com uma cara de rica, e ela vira pra você e fala, ai, você tá indo pra tal lugar? Ah, vamos dividir o táxi. Aí você fala, ai, que legal, eu tô viajando sozinha. E você, ah, eu também. E aí você entrega todos os dados da sua vida para essa pessoa desconhecida só porque ela tem uma boa aparência, e essa pessoa divide o táxi com você e sabe onde você está se hospedando, sabe o seu nome, sabe que você está sozinha. Você sabe quanto tempo dura para ela passar essas informações para qualquer máfia de tráfico de pessoas? 5 segundos. Então, tipo, cara, é o que ela falou, o tráfico de mulheres, o tráfico de pessoas, gente, é um negócio muito, muito real e a gente precisa falar sobre isso. Que bom, né, que o Felca falou sobre a adultização das crianças. Tudo isso tá muito ligado e muito mais conectado do que a gente imagina com o tráfico de crianças e de mulheres e toda a sexualização que existe dentro desses dois universos, que, né, o mundo que a gente vive, ele é perigoso, ele é bizarro e todo cuidado é pouco. Então é isso, gente, bora online de hoje. Não seja uma songamonga, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Se você gostou, envia para algum amigo seu que tá indo viajar, que você acha que não leva muito a sério as regras da aviação ou que não entende muito bem. Deixa seu comentário, seu like, ajuda muito o canal. Se inscreve também se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais temas que você gosta que eu trago mais. E é isso. Um beijo e até a próxima.